trilhas mentais. Como são as suas? O que você tem nas suas trilhas mentais? Aqui é Célia Ribeiro e hoje nós vamos falar um pouquinho como a sua mente funciona. Tudo que existe, existiu primeiro numa mente. Isso mesmo. Para uma coisa passar a existir, ela foi criada na mente de alguém. Um livro, para ele existir, ele foi imaginado por alguém em algum momento. Então, tudo existe primeiro na mente. Com a comunicação não é diferente. Se você quer comunicar algo, primeiro você precisa planejar, imaginar, criar uma estrutura, porque aí sim você vai conseguir fazer. As pessoas, quando veem outras falando em público, elas pensam que veio do nada. Do nada, nada vem. Então, ela se preparou, estudou, pesquisou, criou um roteiro, treinou esse roteiro, estudou, talvez até tenha feito ele para outra pessoa de confiança, para que essa pessoa dissesse o que ela acha, o que pode melhorar. Aí sim a pessoa falou. Mas será que da primeira vez que ela falou isso foi perfeito? Provavelmente não. É aí que tá. A gente vê pronto, parece fácil, mas tenta fazer. Você vai ver que tem que se dedicar, tem um esforço. E isso é para tudo. Você vê uma pessoa colocando tijolos, você já viu um pedreiro colocando tijolos um após o outro? Parece fácil. Vai tentar fazer. É difícil, é muito difícil. Então, a primeira vez que ele colocou, alguém ensinou para ele. Provavelmente ele ficou vendo isso sendo feito muitas vezes. Aí ele pediu para fazer também. Aí a pessoa explicou para ele. Ficou ali olhando. Provavelmente ele errou. Mas ele tentou de novo, de novo e de novo até ele ficar bom nisso. E tem cursos que você tem isso no curso, na prática. E você vai praticando, praticando até se sentir seguro de fazer sozinho. E assim para todas as outras coisas. Eu lembro que quando eu era adolescente, meu pai tinha uma loja de balanças, balança de pesar. E na época tínhamos somente telefones fixos, né? Não tinha celular. E muitas vezes eu fiquei lá para ajudar na loja, tal, faltava secretária, eu ficava lá. E eu tinha que atender o telefone. E tinha algumas coisas para serem faladas. Isso sempre me apavorava. Eu atendia o telefone, falava o que precisava, mas chegava num ponto da conversa que eu não sabia mais como ajudar. Aí tinha que chamar alguém para dar continuidade àquilo. Então sempre era um pânico atender o telefone. Será que eu vou saber ajudar essa pessoa? Então, para você ver que até para atender um telefone precisa ter algum conhecimento. Precisa ter uma estrutura. Hoje se usa telefone, claro, mas não tanto quanto antigamente, né? Antes o telefone era fundamental. Hoje ele é, mas hoje a gente usa o telefone celular, que tem inúmeras outras ferramentas. Antes o telefone só ligava. Depois de uma época a gente começou a ter fax, que era pelo telefone também, que era mandar cópias de documentos. Foi uma coisa na época fantástica, assim. Mas voltando para a comunicação, principalmente pela habilidade, pelo treino para você fazer alguma coisa. Então ninguém nasce pronto para nada, mas você pode treinar. Claro que a gente tem dons, talvez, não sei se dom é a melhor palavra, mas temos inclinações para certas coisas. Tem pessoas que são mais quietas, mais reservadas, outras são mais falantes, naturalmente. Mas mesmo assim, precisa de treinamento. Acho que eu sempre fui tagarela, eu acho. Mas mesmo assim, eu tinha dificuldade de atender o telefone e falar as coisas certas. E tinha um roteiro ali, que eu não tinha ele escrito, mas tinha mais ou menos um caminho que eu sabia que eu tinha que seguir. Como que eu aprendi isso? Vendo as outras pessoas a fazer. Então, é nesse ponto que eu quero falar da comunicação. A comunicação assertiva também é assim, você precisa treinar, porque às vezes a gente jura que está sendo assertivo e não está. Hoje mesmo, eu escrevi, e para mim o texto escrito sempre é um pouco mais difícil do que o falado. Mas por quê? Porque eu falo mais do que escrevo, só por isso. Quando eu passar a escrever mais, eu vou ter mais facilidade também. E é uma coisa que eu tenho trabalhado, escrever cada vez mais. E eu jurava que eu tinha sido clara no que eu queria. E veio uma pessoa, de uma forma muito elegante, muito assertiva,
Ela, não, Célia, você não deixou claro. O que você quer? Aí eu falei o que eu queria dela, perfeito. Então vamos perceber como a gente às vezes não é claro? Eu também não, gente. E eu trabalho isso justamente para que esse exercício seja contínuo. O exercício da comunicação assertiva precisa ser contínuo nas relações, no trabalho, em tudo que eu desejo. Porque o maior problema das relações é a falta de clareza. É não deixar claro aquilo que eu desejo para o outro. E a gente percebe que os jovens têm tido muito essa dificuldade de clareza, de comunicação de modo geral. Por quê? Porque eles evitam a comunicação, eles ficam mais fechados, mais no quarto com o celular, com o computador, as comunicações se dão por mensagens, e isso faz com que o que aconteça? Eles não vão para o jogo, eles não treinam, e essa falta de treinamento dificulta com que a clareza na mensagem aconteça. Em São Paulo, hoje voltaram as aulas. Aqui no Paraná, acho que não voltou hoje ainda não. Acho que vai levar mais um tempinho. Mas, enfim, eu vi no jornal, né, que hoje começou as aulas lá. Então, eles têm toda uma dinâmica em relação aos celulares agora. E estão definindo como isso vai se dar. Porque não vai ser igual. Eles vão ter que comunicar primeiro isso. Embora as mídias já comunicaram, vai ter que ter uma conversa. E isso que é o mais interessante desse processo todo, a conversa acontecer. Porque o que falta é a conversa. Às vezes até tem normativas, né? Resoluções, ordens de cima para baixo, mas não há conversa. E sempre que há conversa, isso no ambiente de trabalho é impressionante. Assim. Quando acontece a conversa, as decisões são mais efetivas. Quando não acontece, só vem uma ordem escrita de cima para baixo, geralmente as pessoas têm mais resistência em aceitar. Por quê? Porque todos nós gostamos de ser ouvidos. Então, se quer comunicar bem, ouça bem. Isso é uma tecla que eu sempre vou bater. E é difícil? É difícil ouvir. É desafiador ouvir. Porque para ouvir, eu preciso calar a minha mente, não só a minha boca, mas a minha mente. Escutar o que o outro fala. E a partir daí, fazer os movimentos. E se certificar se aquilo que se ouviu é real. Se aquilo que se ouviu é de fato o que a pessoa queria comunicar. Porque nem sempre é. Então, como você se certifica? Fala para a pessoa, peraí, deixa eu ver se eu entendi. E você parafraseia a pessoa. Como assim? Você fala com outras palavras aquilo que você entendeu. Então, você quer dizer que isso, isso e isso. Aí a pessoa vai concordar ou discordar. Não foi isso que eu quis dizer. Então tá, deixa eu reformular para ver se eu entendi mesmo. Você quis dizer isso, aquilo, aquilo outro. Aí a pessoa vai concordar. E aí você tira a sua própria conclusão daquela situação, daquele assunto. Isso que é bem importante. E isso faz total diferença. Porque a pessoa, quando ela se percebe ouvida, ela se sente muito mais engajada naquele propósito, naquela situação, naquela conversa, naquela resolução, seja o que for. E a comunicação assertiva, ela está diretamente conectada ao feedback, porque a comunicação assertiva também é uma forma de aprender a dizer não. Quando você não consegue dizer não, a comunicação assertiva vai te ajudar. E as relações têm esse problema. Sempre tem um que não consegue dizer não e o outro que se aproveita disso. Você já viu isso acontecer? Tenho certeza que sim. Então, o feedback ajuda também quando você leva para o outro uma visualização daquilo que foi conversado, daquilo que foi combinado. Então, vamos pôr aqui a questão dos celulares, que é o que está se falando hoje. Então, é proibido usar celular na sala de aula. Perfeito. Eu posso levar ele na mochila? Se houver necessidade para após a aula se eu utilizar, sim. Que alguns pais estão fazendo? Não mandam nem na mochila. Por quê? Para não ter tentação. Porque é mais difícil resistir.
tá ali na mochila, deixa eu dar uma espiadinha, não é? Então, perceber essas nuances da comunicação e agir dentro disso facilita muito. Estou trazendo por um exemplo, mas se eu quero dar um feedback, por exemplo, não vamos fazer esse cenário, né? Lá, como lá em São Paulo já está acontecendo, não pode usar celular na sala de aula. Foi combinado, não pode. Mas a pessoa levou na mochila. E aí, em determinado momento da aula, ela pegou aquele celular. Aí, uma forma de dar um feedback para essa pessoa e ajudar a perceber o que está acontecendo ali, e não ir para gritaria, para falta de respeito com o outro, porque muitas vezes as pessoas acham que os jovens não precisam ser respeitados, e eu acho que eles devem ser respeitados como qualquer pessoa, como as crianças, como os adultos, como os idosos. Você trabalha com a pessoa dentro do feedback, porque aí você consegue fazer com que ela se perceba e não só seja repreendida. Por exemplo, então, o exemplo tá aí, né? Não pode levar celular, a pessoa levou e não aguentou ali a vontade de olhar pro celular e pegou no meio da aula, o professor viu. O professor pode perguntar, você estava ciente que não podia ter mais celular na sala de aula? A pessoa vai responder, sim ou não. Eu gostaria que você percebesse, né? Quando eu vejo você com o celular, ele está proibido por um motivo. E eu gostaria de saber se eu posso contar com você para os próximos dias, você não nem trazer, já que você já mostrou que não consegue segurar, que a vontade de pegar o celular é maior. Você consegue deixar em casa, negociar uma organização com seus pais e deixar em casa? Como que é isso para você? Quer dizer, eu estou abrindo a possibilidade da pessoa falar e eu ouvi-la. Olha que bacana. Pelo menos, de repente, já se pode nessa conversa falar, não, pelo menos até você se acostumar aqui dentro não usar o celular. Será que você poderia deixar em casa? Como é para você isso? Aí você abre, você só não vai lá e desmonta a pessoa, você escuta ela e tenta negociar dentro do possível com aquelas novas regras. Porque toda regra nova vai ter mais dificuldade de organização. Então, o feedback bem estruturado, bem assertivo, vai ajudar muito. Então pense nisso. Como que você faz? Começa pontuando o que aconteceu, como eu falei ali, né? Ó, tô vendo que você tá com o celular, embora seja proibido. Como eu posso te ajudar para isso não acontecer de novo? E faz uma finalização positiva. Você é um ótimo aluno, ou você é um aluno que traz ideias sempre diferenciadas. Eu tenho percebido como você é criativo, ou você tem relações interessantes com o aprendizado. Eu tô aqui também para te ajudar nesse processo, porque de uma hora para outra não poder estar com um objeto que fazia parte da vida, né, a vida cotidiana, todos os minutos da vida, é difícil mesmo. A gente se vicia nisso. E é difícil tirar o vício. Percebe? Eu vejo a pessoa. Eu falo para ela como ela é importante para o processo. Mas também deixo claro, sem margem, que obedecer aquelas regras é fundamental. E assim eu consigo ajudar a pessoa a ter outra atitude. Você acha que a chance dele tentar ser efetivo é maior ou menor? Não é 100%, porque não existe nada 100%. Mas a chance de ele querer entre aspas, ali me ajudar naquele processo é muito maior. Por quê? Porque eu não fui destruindo ele. Eu fui conversando. Claro que é difícil fazer isso na escola, existem muitas nuances, existem muitas situações, existe muito desgaste. Mas se eu busco um outro caminho de comunicação, eu saio daquele lugar da gritaria, da culpabilização, de diminuir o aluno, que por vezes já tem dificuldades em casa, sociais, etc. Então, é um caminho. Não é um milagre, mas é um caminho. Gostaria que você prestasse atenção e tentasse implementar na sua vida esse caminho. Eu percebo o outro, eu comunico que eu percebi o outro, eu relembro ele da ordem inicial e eu afirmo ele positivamente. Isso também é comunicação para a paz, para um mundo melhor. Hoje eu fico por aqui, mas em breve teremos novos vídeos. Quero convidar você para curtir o canal, clicar ali no sininho
e compartilhar com quem você acredita que precisa desse vídeo, que pode gostar desse conteúdo. Grande abraço, até mais!